Olá, eu sou Heber Jung e quero falar hoje sobre Saulo, o perseguidor. Saulo no hebraico significa aquele que foi conseguido por meio de orações. Depois de sua conversão, seu nome mudou para Paulo, que significa pequeno. Talvez nenhum fato seja mais significativo, mais marcante na história da igreja do que a conversão de Saulo depois de Pentecostes. Interessante que Lucas descreve a história de sua conversão 3 vezes no livro de Atos, creio devido à sua importância para a igreja. E Saulo tinha um berço religioso, como ele mesmo diz na carta aos Filipenses, que ele foi circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele nasceu em Tarso, um importante centro cultural do Império Romano. Por direito de nascimento, ele era cidadão romano. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, portanto, aprendeu tudo sobre a história, as leis, os costumes do seu povo através do mestre Gamaliel. Saulo era membro de um dos partidos religiosos mais radicais do judaísmo, os fariseus. E os capítulos 9, 22 e 26 de Atos descrevem quem ele era e sua conversão. Primeiramente, veja o que diz Atos 9, de 1 a 3. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Paulo se revela aqui um perseguidor implacável. Diz o versículo que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele não aceitava que uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, um criminoso, pudesse ser o Messias, o Salvador, e que tinha ressuscitado dos mortos. Será que eu e você também aceitaríamos se não soubéssemos que Jesus era o Filho de Deus? Saulo perseguia os discípulos do Senhor Jesus do mesmo modo que uma fera selvagem caça um animal. Seu objetivo era caçar os cristãos em todo o território romano e levá-los a Jerusalém para exterminá-los. E esse texto diz que ele foi a Damasco fazer essa caça. Mas por que Damasco? Bom, a distância de Jerusalém a Damasco era de 230 quilômetros, cerca de 142 milhas. Naquela época, esse trajeto era feito em aproximadamente uma semana de viagem. Em Damasco havia uma grande concentração de judeus. Conta-se que lá tinha mais de 30 sinagogas, portanto um ótimo lugar para judeus viverem e também se esconderem, principalmente cristãos que se dispersaram por causa da perseguição em Jerusalém. O ódio de Saulo não era propriamente contra cristãos, mas contra Jesus Cristo. Seu coração e mente estavam envenenados e cheios de preconceitos. Diz o texto que ele se dirigiu ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. O sumo sacerdote era o cabeça do sinédrio e este tinha poder para expedir mandados de prisão sobre os judeus em toda a jurisdição da Palestina e região. E este concedeu cartas a Paulo. Em Atos 26:11 diz o que Saulo fazia com os judeus. Olha só, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Terrível, não? Saulo não se contentou apenas em perseguir os cristãos em Jerusalém. Ele os procurava por todas as cidades a fim de castigá-los, torturá-los, visando que negassem ser cristãos. Seu ódio não era propriamente contra os cristãos, mas contra o próprio Senhor Jesus, como ele mesmo disse ao rei Agripa. Olha só, eu também estava convencido de que devia fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Possivelmente o desejo do seu coração era de levar preso e torturar todos os judeus que se diziam cristãos a Jerusalém, pois foi em Jerusalém que Jesus foi morto e onde eles declaravam que Jesus havia ressuscitado. O coração de Saulo estava envenenado, cheio de ódio e preconceitos.
Por isso, persegui os cristãos com tamanha dedicação. Mas quero te dizer o seguinte, que o zelo religioso e o orgulho pelo que você faz, sem um entendimento correto da parte de Deus, podem te levar a fazer loucuras. A falta de compreensão do real propósito de Deus pode te levar a agir e reagir com as pessoas com ódio e ressentimento, assim como Saulo fez. E o fato dele perseguir a igreja de Jesus o levou a perseguir o próprio Senhor Jesus. Por isso, nesta viagem a Damasco, Jesus se revela a ele. Mas sobre essa aparição e diálogo de Saulo com Jesus, falaremos na próxima devocional. E eu espero você. Um grande abraço. Jesus abençoe seu dia. Dê um like no nosso canal se você gostou desse vídeo. Até a próxima.